Para gravar, a gente já vai. Oremos. Santo, 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 excelso, amorável Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecemos, Pai, por mais um dia que o Senhor nos dá, pelas tuas misericórdias que se renovam neste dia, motivo pelo qual nós não somos consumidos. Agradecemos pelo alimento espiritual que vamos ter nesse momento, que é a tua palavra, o espírito de profecia. Louvando, Pai, o teu nome em todo o tempo, rogando ao Senhor que não nos deixe nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que permaneçamos, Senhor, nos teus caminhos. E um dia, Senhor, muito, muito, muito em breve, estejamos todos nós que aqui estamos neste grupo reunidos para conhecer mais da tua vontade, do teu querer, da tua palavra. Estejamos reunidos com o Senhor, para que desta vez, Senhor, nunca mais sejamos separados do Senhor, estejamos juntos por toda a eternidade. Rogamos agora, nesse momento, que Teu Espírito Santo esteja aqui no nosso meio, Senhor, permeando a cada um de nós, trazendo o conhecimento, o entendimento e a sabedoria em tudo, para que entendamos qual seja a Tua boa e agradável vontade em nossas vidas. Pedimos estas coisas pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Então, nós vamos estudar hoje o capítulo 49 de Patriarcas e Profetas, e Josué 23 e 24. Josué capítulo 23 e 24. Josué exorta o povo. Passados muitos dias, tendo o Senhor dado repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho, de idade muito avançada, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, aos seus cabeças, aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho, de idade muito avançada, e vós tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós. Porque é o Senhor vosso Deus que tem pelejado por vós. Vede que vos reparti por sorte estas nações que restam, para serem herança das vossas tribos, juntamente com todas as nações que tenho destruído, desde o Jordão até o grande mar, para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá e as expulsará de diante de vós. E vós possuireis a sua terra, como vos disse o Senhor vosso Deus. Esforçai-vos, pois, para guardar e cumprir tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos desvieis nem para a direita nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que ainda restam entre vós. E dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegarei, como fizeste até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e até o dia de hoje ninguém vos tem podido resistir. Um só homem dentre vós pergunte a 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos disse. Desculpe, eu li errado. Um só homem dentre vós persegue a 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos disse. Portanto, cuidai diligentemente de amar ao Senhor vosso Deus, porque se de algum modo vos desviardes e vos apegardes ao resto destas nações que ainda ficam entre vós, e com elas contrairdes matrimônio, e entrardes a elas, e elas a vós,
Sabei com certeza que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações de diante de vós, porém elas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, os espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. Eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós sabeis em vossos corações e em vossas almas que não tem falhado uma só palavra de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o Senhor vosso Deus. Nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram. E assim como vos sobrevieram todas estas boas coisas de que o Senhor vosso Deus vos falou, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre esta boa terra que ele vos deu. Quando transgredirdes o pacto do Senhor vosso Deus, que ele vos ordenou, e fordes servir a outros deuses, inclinando-vos a eles, a ira do Senhor se acenderá contra vós, e depressa perecereis sobre a boa terra que ele vos deu. Capítulo 24. Josué recorda tudo o que Deus fez. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Disse então Josué a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Além do rio habitaram antigamente vossos pais. Terá, pai de Abraão e de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio e o conduzi por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei em possessão o monte Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com aquilo que fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. Depois que tirei a vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. Quando clamaram ao Senhor, ele pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém, os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra. Assim os destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou, e eu vos livrei da sua mão. E quando vós, passando o Jordão, viestes a Jericó, pelejaram contra vós os homens de Jericó, e os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, os entreguei na vossa mão, pois enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como aos dois reis dos amorreus, não com a vossa espada, nem com o vosso arco. E eu vos dei uma terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis de vinhas e de olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses
a que serviram vossos pais de além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas, se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe esteja de nós o abandonarmos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. E quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos preservou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, mesmo os amorreus que moravam na terra. Nós também serviremos ao Senhor, porquanto Ele é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porque é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se abandonardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará o mal, e vos consumirá depois de vos ter feito o bem. Disse então o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor. Josué, pois, disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos, e que escolhestes ao Senhor para o servir. Responderam eles: Somos testemunhas. Agora, pois, disse ele: Deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué naquele dia um pacto com o povo, e lhe deu leis e ordenanças em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomando uma grande pedra, a pôs ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse a todo o povo: Eis que esta pedra será por testemunho contra nós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos falou, pelo que será por testemunho contra vós, para que não negueis o vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois destas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu, tendo 110 anos de idade. E o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a favor de Israel. Os ossos de José que os filhos de Israel trouxeram do Egito foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornara herança dos filhos de José. Morreu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na região montanhosa de Efraim. As guerras de conquista terminaram e Josué se retirara ao pacífico remanso de seu lar em Timnat-Será. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor,
Chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, aos seus cabeças, e aos seus juízes, e aos seus oficiais. Alguns anos haviam se passado desde que o povo se estabelecera em suas posses, e já se podiam ver aparecendo os mesmos males que até então acarretaram juízo sobre Israel. Sentindo Josué as debilidades da idade e a assaltarem-no, e compreendendo que sua obra logo deveria encerrar-se, encheu-se de ansiedade pelo futuro de seu povo. Foi com um interesse maior do que o de um pai que ele lhes falou, reunindo-se eles mais uma vez em redor de seu idoso chefe. Vós já tendes visto, disse ele, tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós, posto que os cananeus tivessem sido subjugados, ainda possuíam uma porção considerável da terra prometida a Israel. E Josué exortou o seu povo a não ficar em sossego e esquecer-se da ordem do Senhor de desapossar inteiramente aquelas nações idólatras. O povo, em geral, era vagaroso no completar a obra de expulsar os gentios. As tribos haviam se dispersado às suas posses. O exército se debandara e considerava-se uma empresa difícil e duvidosa renovar a guerra. Eu queria fazer aqui um intervalo, um comentário. Quando diz aqui, o povo em geral era vagaroso no completar a obra de expulsar os gentios. Isso também cabe a nós, né, nos dias de hoje. Também somos tão vagarosos em expulsar digamos, deuses que nós temos dentro de nós, né? O eu, a condescendência com a carne. Nós somos também muito vagarosos e é triste ver isso. No tempo de Josué já tinha essa morosidade, nos nossos dias parece que a coisa continua igual ou pior, eu diria. Somos muito vagarosos em tomar verdadeiramente as coisas de Deus nas mãos e irmos adiante. Mas Josué declarou: o Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós e as expelirá de diante de vós. E vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Outro comentário aqui. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes. Hoje, essa é a nossa realidade. Nós temos que nos esforçar muito para guardarmos a palavra de Deus, para seguirmos a palavra de Deus, para obedecermos a palavra de Deus, para estudarmos a palavra de Deus e também o Espírito de profecia. Josué apelou para o próprio povo como testemunha de que, tanto quanto satisfizeram as condições, Deus havia fielmente cumprido sua promessa para com eles. Vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, disse ele, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós, o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Declarou-lhes que, como o Senhor cumprira suas promessas, assim deveria cumprir suas ameaças. E será que assim, como sobre vós vieram todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, quando traspassardes o concerto do Senhor vosso Deus. Então, a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis,
e sobre a boa terra que vos deu. Satanás engana a muitos com a plausível teoria de que o amor de Deus para com seu povo é tão grande que ele desculpará o pecado neles. Ele faz figurar que, conquanto as ameaças da palavra de Deus devam servir para certo propósito em seu governo moral, nunca se devem elas cumprir literalmente. Alguém quer fazer algum comentário aqui? A mesma mentira que ele pregou lá no jardim do Éden para Eva, ele usa em todos os tempos. Ou seja, Deus é amor e ele não vai punir, ele não vai matar, ele não vai disciplinar, ele vai perdoar tudo, não importa. Continuemos pecando até a vinda de Jesus, não importa, ele vai nos perdoar e vai nos transformar. Essa tem sido a mentira que Satanás tem colocado no nosso meio. Mas em todo o seu trato com suas criaturas, Deus tem mantido os princípios da justiça, revelando o pecado em seu verdadeiro caráter, demonstrando que seu resultado certo é miséria e morte. Nunca houve, nem nunca haverá perdão incondicional do pecado. Tal perdão mostraria o abandono dos princípios de justiça que constituem o próprio fundamento do governo de Deus. Isto encheria de consternação o universo dos seres não caídos. Deus indicou fielmente os resultados do pecado. E se essas advertências não fossem verdadeiras, como poderíamos nós estar certos de que suas promessas se cumpririam? A pretensa benevolência que quer pôr de parte a justiça não é benevolência, mas fraqueza. Deus é o doador da vida. Desde o princípio, todas as suas leis foram ordenadas para toda a vida, mas o pecado se intrometeu na ordem que Deus estabelecera e seguiu-se a discórdia. Enquanto existir o pecado, sofrimento e morte serão inevitáveis. É unicamente porque o Redentor assimilou a maldição do pecado em nosso favor que o homem pode esperar livrar-se em sua própria pessoa dos horrendos resultados do pecado. Antes da morte de Josué, os chefes e representantes das tribos obedientes à sua convocação congregaram-se de novo em Siquém. Nenhum lugar em todo o país possuía tantas recordações sagradas, transportando a mente para o concerto de Deus como Abraão e Jacó, e relembrando também seus próprios votos solenes por ocasião da entrada em Canaã. Ali estavam as montanhas de Ebal e Gerizim, testemunhas silenciosas daqueles votos que agora, na presença de seu chefe, prestes a morrer, se reuniram para renovar. De cada lado, havia evidências do que Deus operara por eles, como lhes dera uma terra para a qual não trabalharam, e cidades que não haviam construído, e vinhedos e olivais que não plantaram. Josué recordou mais uma vez a história de Israel, contando novamente as obras maravilhosas de Deus, para que todos pudessem ter uma intuição de seu amor e misericórdia, e o servissem com sinceridade e com verdade. Por determinação de Josué, a arca fora trazida de Siló. A ocasião foi de grande solenidade, e este símbolo da presença de Deus aprofundaria a impressão que ele desejava produzir no povo. Depois de apresentar a bondade de Deus para com Israel, ele os convidou, em nome de Jeová, a escolherem a quem serviriam. O culto aos ídolos era ainda até certo ponto praticado secretamente. E agora Josué se esforçou
por levá-los à decisão de que baniriam de Israel este pecado. Se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, disse ele, escolhei hoje a quem sirvais. Josué 24:15. Josué desejava levá-los a servir a Deus, não constrangidamente, mas de livre vontade. O amor a Deus é a base mesma da religião. Empenhar-nos em seu serviço meramente pela esperança de recompensa ou medo do castigo, de nada serviria. Alguém quer fazer algum comentário aqui? A apostasia declarada não seria mais ofensiva a Deus do que a hipocrisia e o mero culto por formalidade. O idoso líder instou com o povo para considerar, em todos os seus aspectos, o que havia sido posto perante eles e decidir se realmente desejavam viver como viviam as degradadas nações idólatras em redor deles. Se lhes parecia mal servir a Jeová, fonte de poder e de bênçãos, que escolhessem naquele dia a quem serviriam. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, e do meio dos quais Abraão foi chamado a sair, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Estas últimas palavras foram uma censura veemente a Israel. Os deuses dos amorreus não tinham sido capazes de proteger seus adoradores, por causa de seus pecados abomináveis e aviltantes. Aquela ímpia nação fora destruída, e a boa terra que possuíam fora dada ao povo de Deus. Que loucura para Israel preferir as divindades por cuja adoração os amorreus haviam sido destruídos. Porém, eu e minha casa, disse Josué, serviremos ao Senhor. Josué 24:15. O mesmo zelo santo que inspirava o coração do chefe comunicou-se ao povo. Seus apelos provocaram a resposta decisiva. Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Não podeis servir ao Senhor, disse Josué, porquanto é Deus santo. Não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Antes que pudesse haver qualquer reforma permanente, o povo devia ser levado a sentir sua completa incapacidade de por si mesmos prestarem obediência a Deus. Haviam quebrantado a sua lei. Esta os condenava como transgressores e não provia meio de livramento. Enquanto confiavam em sua própria força e justiça, era-lhes impossível conseguir o perdão de seus pecados. Não podiam satisfazer as reivindicações da lei perfeita de Deus, e era em vão que se comprometiam a servi-lo. Unicamente pela fé em Cristo é que poderiam conseguir o perdão do pecado e receber força para obedecer à lei de Deus. Não mais deviam confiar em seus próprios esforços para alcançar a salvação. Deviam confiar inteiramente nos méritos do Salvador prometido, se queriam ser aceitos por Deus. Josué se esforçou por levar os ouvintes a pesarem bem suas palavras e absterem-se de votos que não estariam preparados para cumprir. Com profundo fervor, repetiram a declaração: não, antes ao Senhor serviremos. Consentindo solenemente com o testemunho contra si mesmos de que escolheram a Jeová, mais uma vez reiteraram seu compromisso de fidelidade. Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém, tendo escrito um relatório deste feito solene,
colocou-o juntamente com o livro da lei ao lado da arca. E levantou uma coluna em memória, dizendo: Eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. A obra de Josué em prol de Israel estava finalizada. Havia seguido inteiramente ao Senhor, e no livro de Deus ele é chamado o servo do Senhor. O mais nobre testemunho em favor de seu caráter como líder público é a história da geração que fruíra seus labores. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué. Amém. Alguém quer fazer algum comentário? Algum comentário? Todos estão caladinhos? Ninguém quer falar nada? Vamos ler outro capítulo ou ficamos só por aqui? Agora eu preciso ouvir vocês. O outro é bem curtinho também, né, Eliane? É o capítulo. Dízimos e ofertas? Não, depois, as últimas palavras de Josué é Sansão. Dízimos e ofertas não está aqui na programação da leitura. O próximo seria Sansão, que é o capítulo 54. Então, o que vocês decidem? Finalizamos o nosso estudo por hoje? Vamos ler mais alguma coisa? Vamos ler a parte da Bíblia. Tem uma parte da Bíblia que eu estou sem o meu papel aqui. Vamos ler uma parte da Bíblia? Como assim, Marinês? Porque a gente não lê primeiro a Bíblia e depois o livro? Sim, nós Ou vai lemos direto? na Bíblia, capítulo 23 e 24 de Josué. Então, e agora no estudo, não continua depois a Bíblia, depois o capítulo de Patriarcas? Sim, nós acabamos de ler o capítulo de Patriarcas e Profetas e lemos antes o capítulo 23 e 24 de Josué. Na programação aí tá o quê, Eliane? Antes Oi? de ler o capítulo de Sansão, qual é a programação que está aí naquele roteiro? Ô, Rose, hoje nós lemos o capítulo 49, que foi esse, as últimas palavras de Josué, e aí nós pularíamos para Juízes 13, que fala sobre Sansão, que é o capítulo 54 de Patriarcas e Profetas. Uhum, é isso que ela está dizendo. Ela está dando a sugestão de lermos a parte bíblica. E, no caso, amanhã passaríamos para o capítulo 54 de Sansão. Tá, ok, agora eu entendi. Desculpa, Marinês, eu não tinha entendido. Na verdade, aqui no livro Patriarcas e Profetas, a irmã Ellen White diz que esse capítulo 54 sobre Sansão, ele está baseado em Juízes do 13 ao 16. Nós podemos ler Juízes do 13 ao 16 e amanhã
leria somente o livro Patriarcas e Profetas, não é? O que vocês acham? Isso. Pode ser? Ok. Então, nós vamos ler aqui Juízes, começando ali no capítulo 13, o nascimento de Sansão. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e ele os entregou na mão dos filhos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não lhe dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: Eis que és estéril, e nunca deste à luz, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, toma cuidado, e não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. E então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Veio a mim um homem de Deus, cujo semblante era como o de um anjo de Deus, em extremo terrível. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe até o dia da sua morte. Então Manoá suplicou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez ter com a mulher, estando ela sentada no campo. Porém, não estava com ela seu marido, Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu para dar a notícia a seu marido. E disse-lhe: Eis que me apareceu aquele homem que veio ter comigo o outro dia. Então Manoá se levantou, seguiu a sua mulher e, chegando à presença do homem, perguntou-lhe: És tu o homem que falou a esta mulher? E ele respondeu: Sou eu. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, como se há de criar o menino? E que fará ele? Respondeu o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De nenhum produto da vinha comerá. Não beberá vinho nem bebida forte. Não comerá coisas impuras. Tudo quanto lhe ordenei, cumprirá. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Deixa que te detenhamos, para que te preparemos um cabrito. Disse, porém, o anjo do Senhor a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se fizeres holocausto, é ao Senhor que o oferecerás. Pois Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Ainda perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Ao que o anjo do Senhor lhe respondeu: Por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito com a oferta de cereais e o ofereceu sob a pedra ao Senhor. E fez o anjo maravilhas, enquanto Manoá e sua mulher o observavam. Ao subir a chama do altar para o céu, subiu com ela o anjo do Senhor, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. E não mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos.
porquanto temos visto a Deus. Sua mulher, porém, lhe respondeu: Se o Senhor nos quisera matar, não teria recebido da nossa mão o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado todas estas coisas, nem agora nos teria dito semelhantes coisas. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. 14. O casamento de Sansão. Desceu Sansão a Timnate, e vendo que em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, dizendo: Vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Responderam-lhe, porém, seu pai e sua mãe: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o nosso povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse, porém, Sansão a seu pai: Toma esta para mim, porque ela muito me agrada. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate. E chegando ele às vinhas de Timnate, um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que ele, sem ter coisa alguma na mão, despedaçou o leão como se fosse um cabrito. E não disse nem a seu pai, nem a sua mãe o que tinha feito. Depois desceu e falou àquela mulher, e ela muito lhe agradou. Passado algum tempo, Sansão voltou para recebê-la, e apartando-se do caminho para ver o cadáver do leão, eis que nele havia um enxame de abelhas e mel. E tirando-o nas mãos, foi andando e comendo dele. Chegando aonde estavam seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, e eles comeram. Porém, não lhes disse que havia tirado o mel do corpo do leão. Desceu, pois, seu pai à casa da mulher, e Sansão fez ali um banquete, porque assim os mancebos costumavam fazer. E sucedeu que, quando os habitantes do lugar o viram, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhe, pois, Sansão: Permite-me propor-vos um enigma. Se nos 7 dias das bodas os decifrardes e mo descobrirdes, eu vos darei 30 túnicas de linho e 30 mantos. Mas se não puderdes decifrar, vós me dareis a mim as 30 túnicas de linho e os 30 mantos. Ao que lhe responderam eles: Propõe o teu enigma, para que o ouçamos. Então lhes disse: Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura, e em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 4º dia, pois, disseram à mulher de Sansão: Persuade teu marido a que declare o enigma, para que não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Acaso nos convidastes para nos despojardes? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me aborreces e não me amas, pois propuseste aos filhos do meu povo um enigma, e não mo declaraste a mim. Respondeu-lhe ele: Eis que nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e to declararei a ti? Assim ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe o declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo.
Os homens da cidade, pois, ainda no 7º dia, antes de se pôr o sol, disseram a Sansão: que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? Respondeu-lhes ele: se vós não tivesseis lavrado com a minha novilha, não teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que desceu a Asquelon, matou 30 dos seus homens e, tomando as suas vestes, deu-as aos que declararam o enigma. E, ardendo em ira, subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, que lhe servira de companheiro de honra. Capítulo 15. Sansão põe fogo às searas dos filisteus. Alguns dias depois disso, durante a ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher e disse: entrarei na câmara de minha mulher. Mas o pai dela não o deixou entrar, dizendo-lhe: na verdade, pensava eu que de todo a aborrecias. Por isso, a dei a teu companheiro. Não é, porém, mais formosa do que ela, a sua irmã mais nova? Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão lhes disse: de agora em diante estarei sem culpa para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E Sansão foi, apanhou 300 raposas, tomou fachos e, juntando as raposas cauda a cauda, pôs-lhe um facho entre cada par de caudas. E, tendo chegado fogo aos fachos, largou as raposas nas searas dos filisteus, e assim incendiou tanto as medas como o trigo, ainda em pé, as vinhas e os olivais. Perguntaram os filisteus: quem fez isto? Respondeu-se-lhes: Sansão, o genro do Timnita, porque este lhe tomou a sua mulher e a deu ao seu companheiro. Subiram, pois, os filisteus e queimaram a fogo a ela e a seu pai. Disse-lhe Sansão: é assim que fazeis? Pois só cessarei quando me houver vingado de vós. E de todo os desbaratou, infligindo-lhes grande mortandade. Então desceu e habitou na fenda do penhasco de Etã. Então os filisteus subiram, acamparam-se em Judá e estenderam-se por Leí. Perguntaram-lhes os homens de Judá: por que subiste contra nós? E eles responderam: subimos para amarrar a Sansão, para lhe fazer como ele nos fez. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda do penhasco de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele lhes disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Tomaram-lhe eles, descemos, tornaram-lhe eles, descemos para amarrar-te, a fim de te entregar nas mãos dos filisteus. Disse-lhe Sansão: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. Eles lhes responderam: não, não te mataremos, mas apenas te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles. E amarrando-o com 2 cordas novas, tiraram-no do penhasco. Quando ele chegou a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que lhe ligavam os braços se tornaram como fios de linho que estão queimados pelo fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de jumento, e estendendo a mão, tomou-a, e com ela matou 1.000 homens. Disse Sansão:
com a queixada de jumento, montões e mais montões. Sim, com a queixada de um jumento, matei 1000 homens. E acabando ele de falar, lançou da sua mão a queixada, e chamou-se aquele lugar Ramá-Leí. Depois, como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste este grande livramento. E agora morrerei eu de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor abriu a fonte que está em Leí, e dela saiu água. E Sansão, tendo bebido, recobrou o alento e reviveu, pelo que a fonte ficou sendo chamada em Racore, a qual está em Leí até o dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Capítulo 16. Sansão é traído por Dalila. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no, pois, e de emboscada à porta da cidade o esperaram toda a noite. Assim ficaram quietos a noite toda, dizendo: quando raiar o dia, matá-lo-emos. Mas Sansão deitou-se até a meia-noite. Então, levantando-se, pegou nas portas da entrada da cidade, com ambos os umbrais, arrancou-as juntamente com a tranca, e pondo-as sobre os ombros, levou-as até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Depois disto, se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os chefes dos filisteus subiram a ter com ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e como poderemos prevalecer contra ele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir? Respondeu-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 cordas de nervos ainda não secados, então me tornaria fraco e seria como qualquer outro homem. Então os chefes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de nervos ainda não secados, com as quais ela o amarrou. Ora, tinha ela em casa uns espias, sentados na câmara interior. Então ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele quebrou as cordas de nervos, como se quebrasse o fio da estopa ao lhe chegar o fogo. Assim, não se soube em que consistia a sua força. Disse, pois, Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me agora com que poderia ser amarrado. Respondeu-lhe ele: se me amarrarem fortemente com cordas novas, que nunca tivessem sido usadas, então me tornaria fraco e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam sentados na câmara interior. Porém, ele as quebrou e de seus braços como a um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com os laços da teia. Assim ela as fixou com o torno de tear e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou o torno do tear, juntamente com os laços da teia. Disse-lhe ela: como podes dizer, eu te amo, não estando comigo o teu coração?
Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a alma dele, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ia de mim a minha força, e me tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem. Vendo Dalila que ele lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os chefes dos filisteus, dizendo: Subi ainda esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os chefes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo o dinheiro nas mãos. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças de sua cabeça. Depois começou a afligi-lo e a força se lhe foi. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse: Sairei, como das outras vezes, e me livrarei. Pois ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e, tendo-o levado a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava moinho no cárcere. Todavia, o cabelo da sua cabeça, logo que foi rapado, começou a crescer de novo. Então os chefes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se regozijar, pois diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, o povo, vendo-o, louvava ao seu Deus, dizendo: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se o seu coração, disseram: Mandai vir Sansão, para que brinque diante de nós. Mandaram, pois, vir do cárcere Sansão, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço que lhe segurava a mão: Deixa-me apalpar as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os chefes dos filisteus, e sobre o telhado havia cerca de 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor Deus, lembra-te de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abençoou-se, pois, Sansão com as suas duas, abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, arrimando-se numa com a mão direita e na outra com a esquerda, e bradando: Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com toda a sua força, e a casa caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que nela havia. Assim, foram mais os que matou ao morrer do que os que matara em vida. Então desceram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e tomando-o, o levaram e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele havia julgado a Israel 20 anos. Então vamos fazer nossa oração final. Alguém gostaria de fazer? O povo está caladinho, gente. Alguém gostaria de fazer a oração final? Ok, então eu vou orar.
Oremos. Santo, 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 excelso, amorável Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigada, meu Deus. Obrigada pela tua palavra, obrigada pelo espírito de profecia, Senhor, que nos traz tanto entendimento da tua palavra. Tantas coisas, Senhor, que ao longo dos nossos anos de leitura e de estudo não temos entendido, mas ao lermos o teu espírito, o espírito de profecia, Senhor, nós temos uma compreensão clara da tua palavra e da tua vontade. Senhor, eu rogo a ti que continue trabalhando em nós, que continue trabalhando em cada um de nós aqui representados, e que as tuas bênçãos neste dia de hoje, Senhor, recaiam sobre nós, assim como o Senhor foi com Sansão. Teu Espírito, Senhor, se apossava dele, trazendo força, trazendo ânimo, trazendo sabedoria e conhecimento. Também o seja hoje com teu povo, aqueles que lhe o pedem, porque está escrito na tua palavra, Pai. Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu não vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Então nós pedimos, Senhor, neste dia, que o teu Santo Espírito venha sobre nós como vinha sobre Sansão, trazendo sobre nós para resistirmos, Senhor, aos pecados, às fraquezas da nossa carne. E que neste dia, Senhor, quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, tudo que nós venhamos a fazer neste dia, seja para a honra e glória do teu santo nome. Pedimos e agradecemos nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Então, até amanhã. Desejo um bom dia a todos. Amém. E até amanhã.